Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Mimos Coloridos de Fabê. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um lápis que muita gente ignora ou não sabe como usar. Inclusive eu, há um tempo atrás. O lápis de cor branco, gente! O que? Você já pensou em jogar fora os seus lápis brancos? Ah, que bom que não fui só eu que tive essa ideia. Mas calma, gente, eu não joguei os meus lápis brancos, foi só uma ideia, mas por muitos anos eles ficaram esquecidos no fundo de uma gaveta inteirinhos, porque eu nunca usava. Na verdade, eu achava que eles eram bem inúteis. Mas quando entrei para esse universo de colorir, percebi que outras pessoas usavam lápis branco nos seus coloridos de diversas maneiras e fiquei maravilhada com tantas possibilidades que um simples lápis branco possui. Eles têm mais utilidade do que você imagina. Mas antes de começar a desvendar todos os mistérios do lápis branco, eu já vou pedir o seu precioso like por aqui. Estou sempre compartilhando meus coloridos, comprinhas, dicas e novas ideias para esse universo colorido que eu tanto amo. E se ainda não for inscrito, se inscreva e será muito bem-vindo. E pode também compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você sabe que amam esse tipo de conteúdo. Vou começar mostrando para vocês todas as marcas de lápis branco que eu tenho. Eu tenho esse da Kaluo, que é a linha mais simples. Tenho esse da Kaluo também, que é aquela linha Expert, de 72 cores, de lápis pastel. Tenho esse, que é o novo, né, que vocês viram, da caixa vermelha. Tenho esse da Staedtler, super soft. O branco da H&B, daquela lata preta também, que ele é triangular. O da Obus, que é um lápis bem parecido com o Brute Funner, a diferença é que ele vem com a mina fechadinha. O Brute Funner, que é o tradicional. O meu tá bem pequenininho, olha pra vocês verem como eu uso. Tem esse daqui também, da Lyra Groove. Da Tris, Mega Soft Color. Deixando aqui no cantinho. O Multicolor. O Faber-Castell tradicional da linha escolar, o Eco Lápis. O branco da linha Super Soft, da Faber-Castell. O Prismacolor Premier. O Prismacolor Júnior, seria uma linha escolar, né, eu acho, da Prismacolor. O branco aquarelável da H&B. O aquarelável Luna, da Staedtler. O aquarelável Norris, da Staedtler. E, por último, o Derwent Inktense. Eu preparei essa tabela no computador para mostrar para vocês as possibilidades de usar o lápis branco. Então, eu vou usar aqui em cima o Faber-Castell, que é um lápis bem acessível, né, que a maioria de vocês tem. E também eu vou demonstrar aqui os mesmos efeitos, né, as mesmas possibilidades com o Prismacolor. E demonstrando um lápis mais simples e um lápis profissional, dá para vocês notarem as diferenças. Porque não faria sentido eu fazer, né, esse vídeo só com os brancos profissionais, sendo que esse vídeo é voltado para os iniciantes. Imagino que muitos de vocês devem ter uma caixinha de Faber-Castell por aí, ou até mesmo um multicolor. Vou provar para vocês que os lápis brancos são muito úteis para a gente usar nos nossos livros. Inclusive, vou demonstrar para vocês nesses dois livros. Esse que é uma versão importada, com um papel mais lisinho,
E esse daqui com aquele papel nacional que a gente já conhece, né? Que ele tem um pouco mais de textura. Então, fica comigo até o fim, para você não perder nada desse vídeo. Deixa eu procurar aqui o Faber-Castell e o Prismacolor. Que esses dois são os que a gente vai usar mais. E os outros eu vou deixar aqui no cantinho. Mas os lápis brancos sozinhos não dá pra fazer muita coisa, né? E pra gente poder fazer todos esses efeitos, eu separei algumas cores da Faber-Castell e algumas cores da caixa nova, aquela caixa vermelha maravilhosa que chegou por aqui esses dias. Os lápis também da Calou. Deixa eu mostrar pra vocês, olha, como eu vou fazer degradê, então eu separei 3 tons de verde da Faber-Castell e 3 tons do Calou. Então, os nossos testes eu vou usar essas duas marcas, porque eu tava louca pra experimentar esses lápis. Vou começar mostrando pra vocês o degradê de uma cor só, como o branco vai ser útil. Usando um tom de azul da Faber-Castell. Então, eu começo aqui com ele mais escuro. Vou diminuindo a pressão do lápis. Deixa mais forte aqui. Deixa eu apontar esse branco da Faber, que faz tempo que eu não uso esse lápis. Aqui o branco da Faber-Castell. Então, eu gosto, quando eu tô usando lápis branco, eu gosto de usar ele na horizontal, ao contrário da primeira camada, que foi na vertical. Olha como a transição, né, do mais escuro pro médio e depois pro claro, olha como ele fica mais uniforme, olha como fica lindo, ele realça, né, parece que ele ilumina. Então, só aqui, olha, já fez muita diferença. Mas para provar para vocês mesmo, olha, eu vou deixar o outro aqui embaixo, com o branco e sem o branco. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou deixar aqui mais escuro. Eu venho diminuindo a pressão do lápis, que seria uma pressão média. Depois eu venho diminuindo, vai ficando cada vez mais clarinho. Então, esse seria o degradê. Mas como que a gente vai deixar no livro assim? Não, né? Então, a gente vem e dá o acabamento com o branco. E olha a diferença de um pro outro, com o branco e sem o branco. E aqui embaixo eu vou fazer o mesmo teste, só que com um lápis mais parecido com o Prismacolor. Como eu não tenho, gente, todas as cores do Prismacolor, as cores que eu tenho são bem clarinhas, então eu decidi usar o mais parecido que eu tenho com o Prismacolor, que seria o Calor da Lata Vermelha. Procurei pegar um tom de azul parecido, né, com o da Faber-Castell e vou fazer o mesmo processo. Vou acelerar um pouquinho, porque é tudo igual, né? Só quero mostrar para vocês as diferenças de um lápis que eu diria semi-profissional para um lápis bem tradicional escolar. Passar o branco na direção contrária da primeira camada.
Conseguem notar a diferença? Com o branco e sem o branco. Essa primeira demonstração é o mais básico de tudo, né? Que a gente pode usar o branco nesses casos, quando a gente quer usar só uma cor de lápis, mas em várias tonalidades. Então, a gente vem e dá acabamento com o lápis branco. Nessa segunda demonstração, eu vou mostrar para vocês o efeito de luz, que seria o arrasto. Vou usar esse tom de verde da Faber-Castell, é o verde escuro. Então, esse efeito de luz seria quando a gente quer arrastar o pigmento, sabe? Quando a gente quer dar um efeito de luz, né? Num colorido, numa pétala, numa folha. Tem bastante folhas e flores, né? Nos nossos livros de colorir. Então, vamos fazer de conta que aqui é uma folha. Então, eu venho, né? Dos dois lados. Aproximar um pouquinho aqui. O branco da Faber. Eu venho aqui, olha, puxando esse pigmento. Ele vem arrastando, então por isso que a gente fala que é o arrasto, né? Olha só como fica lindo. Imagine esse efeito numa pétala, numa folha. Então, gente, o branco não é inútil. Olha que efeito maravilhoso. Vou fazer o mesmo efeito aqui na parte de baixo com esse tom de verde. Inclusive, é um tom de verde maravilhoso, que eu amei. E aqui eu vou usar o Prismacolor. Olha, como o lápis mais macio, ele puxa mais o pigmento, tá vendo? Então, por isso que eu queria demonstrar as duas opções para vocês. Vamos tirar o pozinho. Então, deixa eu mostrar de pertinho para vocês verem. O branco profissional e o branco da Faber. Aqui eu vou desenhar dois corações. Olha, esse ficou mais bonito. E vou pintar os dois. Não é sempre que a gente quer usar a força máxima no lápis, né? A pressão mais forte. Às vezes a gente quer fazer de uma maneira mais suave, né? O nosso colorido. Mas olha só como que fica. Ele fica com esses poros abertos. Mesmo se eu fizer, ó, mais uma camada por cima, ele ainda fica com os poros abertos. Para não ficar assim, né, com esse aspecto esbranquiçado, o que eu teria que fazer? Eu poderia forçar mais o lápis, ou eu poderia pegar um tom de rosa e passar por cima, mas daí meu coração ia ficar muito claro. Ou eu poderia usar o lápis branco. Vocês vão ver a diferença que vai dar, gente. Olha só como ele vai fechando os poros, como ele deixa esse tom mais fechado, mais iluminado, olha, sem tantos poros abertos. Quando eu descobri o poder do lápis branco, eu nunca mais deixei de usar. Tanto é que olha o tamanho que tá meu Faber-Castell. Então, olha só a diferença de um coração pro outro. Mais um teste com o Caluri Prismacolor. Vou repetir o mesmo processo. Ah, e uma coisa também muito importante, olha, vocês estão vendo como tá suja aqui a pontinha do lápis? O que vai acontecer? Se eu for passar aqui por cima, vai ficar todo esverdeado, né? Eu não quero isso. Então, eu pego uma folha de rascunho
E vou aqui, olha, girando aqui a pontinha do meu lápis, pra poder deixar ele bem limpinho. Senão, acaba pegando outra cor. Olha como tava sujo. Dá pra vocês verem? Agora sim tá limpinho. Então, vamos lá, vamos passar aqui o lápis branco, Prismacolor. E pra quem assistiu o penúltimo vídeo aqui do canal, eu fazendo os testes, né, com o Calor da lata vermelha, já viu, né, que eles são muito parecidos. Eu não esperava, eu fiquei mais feliz ainda em descobrir isso, que o Calor é quase não, pra mim ele é idêntico ao Prismacolor. Olha isso, gente, fica muito diferente, né? E uma outra maneira que a gente pode usar o lápis branco é fazendo uma base com ele e depois vir colorindo por cima. Então, vamos supor que aqui fosse uma folha, mas eu quero que essa folha ela não fique tão assim, tão escura. Então, eu venho com o branco por baixo, fazendo uma base. Faz de conta que tá desenhada aqui a folha, né? Ó, venho fazendo aqui a base com o branco. E venho com o meu lápis de cor por cima. Então, aqui é sobre o branco e aqui é sem o branco. Olha pra vocês verem a diferença, ó. Vamos supor que fosse um colorido que eu não queria, né? Que ficasse... Olha a diferença. Então, o branco dá pra gente usar como base também, ó. E vocês podem ver que aqui não ficou nem os poros abertos, ó. Ficou tudo fechadinho, tá vendo? Então, essa é uma outra maneira de usar o branco. A base com o Prismacolor. E aqui o verde por cima. Olha que lindo esse efeito, gente. E aqui embaixo, sem o branco. A mesma pressão, olha, a pressão média. Olha, muda completamente a textura do lápis, o efeito. E aqui, suavizando a transição das cores, que seria um degradê com mais cores, né? Aqui nós fizemos com uma, então aqui seria um degradê de 3 ou mais cores. Então, eu escolhi um laranja mais escuro, um laranja mais claro, um vermelho e um amarelo. Então, vamos começar do mais escuro. Vamos fazer aqui um degradê básico. Eu começo com ele mais escuro, vou diminuindo. Venho com laranja. Um laranja mais claro. Tudo com Faber-Castell, por enquanto. E por último, o amarelo. O branco da Faber. Agora eu venho ao contrário, né? Que eu falei pra vocês, que eu prefiro
fazer isso sempre na direção contrária da primeira camada. Então eu venho, olha, aqui na transição das cores, aqui eu vou passar em cima de tudo, né? Olha como ele deixa mais suave a transição das cores. Entre os dois laranjas quase não deu diferença. E olha só, gente, a diferença. Deixa eu passar aqui o pincelzinho pra vocês verem. Com o branco e sem o branco. E aqui em cima, com o branco e sem o branco. E a número 6 é a dica bônus. E o que será que é, hein? Tchan, tcharam, tchan. O lápis branco também serve como impermeabilizante quando a gente quiser fazer um fundo com giz pastel. Então eu tô fazendo um círculo, vou colorir esse círculo e depois eu vou fazer o fundo com giz pastel para vocês verem que não vai colorir a parte onde foi pintada, porque eu vou impermeabilizar com o lápis branco. Me acompanhe. E para impermeabilizar com o lápis branco, é só colorir todos os cantinhos desse círculo, não deixar nenhum espaço sem aplicar o branco. Será que vai dar certo mesmo? Tchan, tcharam, tchan, tchan, tcharam, tchan. Deu certo! E ainda insisti, olha, passei por cima só para ver se ia pegar o azul e não pegou. Então é mais uma utilidade do lápis branco, ele é um excelente impermeabilizante. Já iniciei o mesmo processo, só que com o Calur. E vou impermeabilizar com o Prismacolor, né, para vocês verem a diferença. E essa dica bônus, ela não serve apenas com o giz pastel. A gente pode impermeabilizar também o contorno de um desenho, quando a gente não quer que o lápis saia fora do contorno. Então, a gente pode passar uma camada do lápis branco na volta do desenho, que o lápis não vai pegar em cima também. A não ser se for um lápis bem macio, né, que fique camada sobre camada, daí talvez ele pegue um pouco. Mas eu acho que é uma boa dica também pra gente usar com o lápis, quando a gente não quer que o lápis saia do contorno do desenho.
E o branco da Prismacolor cumpriu certinho o seu papel de impermeabilizante. Não ficou incrível, gente? Olha, esse é o Prismacolor e esse é o Faber-Castell. E para quem ainda não sabe como usar o lápis branco nos livros de colorir, eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Escolhi essa guirlanda do Small Victors ou Pequenas Conquistas, na versão nacional, que tem bastante florzinhas, então eu vou demonstrar para vocês em algumas pétalas os efeitos do lápis branco, que dá pra gente fazer colorindo as flores. Vou colorir a pétala com esses dois tons, é um tom de uva e um tom de rosa. Vou deixar a ponta bem apontadinha, porque quando o lápis está mais bem apontado, a gente consegue efeitos melhores. O que eu tô fazendo é deixando o centro da pétala mais claro, e depois eu vou fazer a finalização com o branco, que seria aquele efeito de arrasto que a gente fez lá no começo do vídeo, que foi a segunda dica. Já apontei também o Prismacolor, e como eu tô fazendo esse efeito no livro da Johanna, né, a versão importada, eu preferi usar os lápis mais macios aqui. E daqui a pouco eu vou fazer as mesmas coisas no livro da Johanna, versão nacional, para vocês verem a diferença de papel também. E olha só como ficou lindo, super iluminadas as nossas pétalas. Ah, eu adoro esse efeito. E agora eu venho com o rosinha, olha, passando ali por cima, só para tirar esse efeito muito esbranquiçado, porque eu não quero um efeito esbranquiçado, eu quero um efeito iluminado. Então, quando precisa, quando o lápis é muito macio, ele dá essa aparência esbranquiçada. Então, a gente vem dando acabamento com um tomzinho mais claro. E olha como tá ficando lindo. E nessa outra florzinha, eu vou usar uma outra técnica, né, de colorir a pétala. Eu começo de novo com o mais escuro na base ali da pétala e vou fazer um degradê básico. Só que eu não vou com os tons coloridos até o fim da pétala. Eu vou suavizar a transição, né, entre as duas cores e finalizar com a pontinha branca. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Vou fazer também alguns efeitos nas folhinhas, para vocês terem ideia como o branco dá um charme todo especial às folhas também. Nessa primeira folhinha, olha, eu tô começando na base da folha com o verde mais escuro, e eu deixo a base, ó, bem escurinha, e depois suavizo um pouco. E aí já é uma outra técnica, ó, tô fazendo vários risquinhos e deixando a borda da folha, olha, em branco. E agora eu dou continuidade com o segundo tom de verde, olha, eu venho passando por cima da parte mais clara do tom anterior e puxo mais um pouquinho. E aí já entrou o terceiro tom. E nesse efeito eu vou usar o branco para suavizar a transição das cores no degradê. Continuo fazendo os risquinhos em direção à borda da folha. Deixei, olha, o centro da folha um pouquinho mais escuro. E venho fazendo mais risquinhos com o segundo tom de verde, olha. Vou fazendo por cima,
do verde mais escuro. E agora eu finalizo com o branco, gente. Olha, eu vou puxando os pigmentos em direção à borda. E venho dando acabamento, olha, com o tom mais escuro. Deixando o centro mais escurinho, do jeito que eu queria desde o começo. E a borda, olha, eu venho passando o verde mais claro. Então, aqui nós usamos duas técnicas. Nós usamos o arrasto e a base, que deixou o tom de verde mais claro por cima do branco que a gente tinha passado. E olha que lindo que fica esse efeito. Agora eu tô passando o verde mais claro por cima. E olha só como ficou lindo. E no Jardim Secreto eu vou fazer mais alguns efeitos e no final eu mostro pra vocês a diferença entre os dois livros. Aí eu tô fazendo o degradê de uma cor só, comecei com o roxo mais escuro e à medida que eu vou avançando pro final da pétala, eu vou diminuindo a intensidade. E o branco vai uniformizar tudo, deixar esse degradê bem suave, bem delicado. E no Jardim Secreto, o nosso branquinho da vez é o da Faber-Castell. Infelizmente perdeu o foco, mas eu já mostro pra vocês como ficou o resultado. E na próxima flor eu vou usar esses 3 tons para fazer um degradê bem básico para a gente testar o branco da Faber-Castell na transição das cores. E nessa outra página, com várias folhinhas, vou fazer alguns efeitos de folha com os Faber-Castell para vocês verem.
E esse é o resultado final das nossas pétalas no Jardim Secreto, aqui no Small Victories, as folhinhas no Small Victories e as folhinhas no Jardim Secreto. Vou testar todos esses lápis brancos que eu tenho, tanto no papel preto como no papel craft, para vocês verem as diferenças, como muda de uma marca para outra. E como eu havia prometido para vocês, tá aqui todas as demonstrações úteis que dá pra gente fazer com lápis branco. E além disso, ainda tem outras possibilidades. A gente pode usar o branco para fazer um reflexo quando a gente estiver colorindo o cabelo. Dá para fazer o fundo para poder riscar, né, os pelinhos dos animais. Então, gente, o branco tem infinitas possibilidades. Deixa eu mostrar para vocês aqui no papel escuro, né, no papel preto, a diferença entre as marcas. Olha, as marcas que mais se destacaram, né, que apareceram mais no papel preto, foi o da Prismacolor, o Premier, e o Colour. Olha, os dois Colour, tanto o pastel como aquela caixa nova, né, a vermelha, que tá dizendo que é um lápis profissional, e também o Derwent Inktense, que é um lápis aquarelável, olha, mas ele ficou bem vivo aqui, ó, o tom de branco. E os outros não tiveram tanta diferença, olha, a não ser o Tris e o Super Soft, ó. Por eles serem um pouco mais encerados, eles se destacaram também um pouco, olha. Entre esses aqui, né, que são os mais simples. E no craft, a mesma coisa. Eu espero ter conseguido mostrar para vocês que dá pra gente usar tanto os lápis escolares como os profissionais para poder fazer esses efeitos. A gente não precisa ficar presa só aos lápis mais macios. Dá para fazer também. É claro que com esses mais macios, né, mais molinhos, a gente consegue efeitos mais rápido, né? Dá menos trabalho pra gente poder fazer aquele efeito iluminado, aquele efeito de luz. Mas esses mais durinhos, mais secos, dá pra gente usar como blender, né? Pra cobrir as texturas no colorido, pra deixar o colorido mais liso, mais uniforme. Como eu mostrei pra vocês aqui na nossa tabelinha de demonstrações, né? A diferença aqui no coração, aqui na transição das cores. Só o fato de vocês finalizarem com um lápis branco já vai dar toda a diferença. Não importa se é um mais seco, se é um mais macio. Enfim, gente, todos os lápis brancos são bons. Tanto os escolares, como os semi-profissionais, os profissionais. Todos vão ajudar na finalização dos nossos coloridos. Muito obrigada por vocês estarem comigo até o fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha sido muito útil para vocês. Eu acho que depois desse vídeo eu consegui mudar completamente a sua opinião sobre os lápis brancos, não consegui? Me conta aqui nos comentários se você já sabia dessas possibilidades com lápis branco. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!